Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, sou o professor Jefferson, professor da explanação da Fênix, capacitação profissional, e hoje estamos dando início ao nosso primeiro dia, né, nossa primeira aula do módulo auxiliar administrativo, tá? Então, neste módulo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa função, que é uma função extremamente estratégica, né, para um bom funcionamento de uma empresa, né, para uma boa rotina administrativa. Afinal de contas, toda empresa ela precisa ter uma rotina administrativa para tudo, todos os setores se encaixar muito bem. E neste módulo vocês vão aprender de fato como é que eu faço para me encaixar nessa rotina, né? Como é que eu faço para me encaixar e fazer com que eu seja uma engrenagem, né, para essa rotina administrativa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro vamos conhecer um pouquinho sobre o módulo, né? A ideia do módulo é demonstrar o histórico, a evolução, como está aí no slide, né? Os conceitos e os objetivos da administração, tá? Então, a administração, vocês vão entender bem como é que demonstra a importância, né, de um bom desenvolvimento de uma organização. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra organização, né, ou algo organizacional, sempre leve para o lado empresarial, né? Então, quando eu falo organização, eu estou falando de empresa, tá ok? Vamos lá. Bom, primeiro, né, o mercado de trabalho para essa função. É um mercado de trabalho assim muito extenso, né, porque você pode trabalhar em várias áreas do setor administrativo, desde como auxiliar, desde como estagiário, desde como secretária ou secretário, né? Então você pode trabalhar na parte financeira, né? Na parte de atendimento, tá? Então almoxerifado, então você tem aí uma gama, né, de oportunidades dentro desse mercado, tá? E aí, como está descrevendo no nosso texto, este profissional é indispensável em qualquer área, ou seja, em qualquer empresa, independente do porte dela, né, seja pequena, seja grande, seja uma média, né, ela precisa ter esse profissional, ela precisa ter o administrador, né? Afinal de contas, é ele que leva a empresa a um caminho de trajetória de sucesso, tá? E aí sempre essa trajetória de sucesso ela começa com uma rotina, né? Foi o que eu disse lá no primeiro slide. Você precisa ter uma rotina, né? Então, como está descrevendo aí, você precisa ter uma boa organização. Quando eu estou falando de organização, não é organização visual, pessoal. Não é a mesa tá arrumadinha, o armário está arrumadinho. É óbvio que isso faz parte, né? Mas quando eu falo de organização, eu estou falando de você trabalhar sempre com metas, você trabalhar com prazos, né? Você trabalhar com a qualidade dos seus funcionários, né? Com um bom atendimento. Então você precisa ter uma organização, né? Então, para uma empresa ela ter um bom sucesso, ela precisa ter uma boa organização, né? Ela precisa ter uma boa administração, né? Afinal de contas, o difícil não é nem você começar, é você manter um negócio. Para você manter um negócio, você precisa ter essas três características: organização, uma boa administração e, obviamente, um excelente atendimento. Tá bom? Então, o mercado de trabalho ele é um mercado que está, sim, aberto para esta categoria, a categoria de auxiliar administrativo. Bom, o que é a organização, né? Vamos lá. Então, aqui, diversas instituições que compõem qualquer sociedade não vivem ao acaso. Então, quando você vê aí várias empresas, né, de pequeno, médio, grande porte, que compõem a nossa sociedade empresarial, né, elas não vivem e não sobrevivem ao acaso, tá? Então, ela precisa ter essa organização, ela precisa ter disciplina. Elas precisam ser administradas. Essas instituições são chamadas de organizações. Como eu disse para vocês, as empresas, né? Todas as organizações são constituídas de recursos humanos e não humanos. Quando eu falo de recursos humanos, eu estou falando de pessoal, né? Pessoal, para você trabalhar. Então você precisa administrar bem o seu pessoal. Você precisa ter um funcionário, né, de qualidade. Você precisa ter um funcionário que queira estar ali, que trabalhe com prazer,
né? Você precisa ter um funcionário que seja bem valorizado, né? Quando eu falo valorizado, pessoal, não estou falando apenas em termos monetários, não. Nem em termos de você pagar bem, ter um bom salário, dar um bom salário ao seu funcionário. Óbvio, isso faz parte, sim, mas não necessariamente só isso, né? Você reconhecê-lo como um grande profissional, isso é importante, tá bom? E não humanos, o que são os recursos não humanos? Recursos materiais mesmo, físico, né? Isto é, recursos materiais e físicos, recursos financeiros, né? Então é preciso você ter um bom aporte financeiro, afinal de contas, uma empresa ela não começa a dar lucro logo no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, não, isso demora, isso demanda tempo, tá? Para poder você começar a ter lucro. E aí vai chegar o momento que você vai estar fritando o porco com a própria banha, né? Então por isso que você precisa ter recursos. Recursos não financeiros. O que seriam esses recursos não financeiros? É você ter o poder da palavra, né? Você ter o poder do convencimento, né? Você tratar bem o seu cliente, ele ser bem recebido, né? Você tratar bem os seus funcionários, é você ter os seus valores em dias, é você ter planejamento, ter projetos, mostrar seriedade, né? Isso tudo faz parte também. Afinal de contas, né? Você tem que ser bem visto no mercado, né? Recursos mercadológicos. O que seria isso? Você enxergar bem o mercado, né? Você entender bem qual é o seu público-alvo, aonde é que você quer chegar, né? Você trabalhar com prazos, trabalhar com metas, tá? Isso é importante. Trabalhar bem o marketing da sua empresa, o marketing visual, marketing digital, né? Você chegar até o seu cliente e ele entender de fato o que é que você vende, né? Saber se você vende produto, se você vende serviço, se você vende os dois, tá? De que forma você está trabalhando os dois. Então você precisa entender o mercado, você precisa entender o seu público, o que é que o seu público busca, tá? E também até fazer com que ele faça a sua propaganda, né? Fazer com que ele propague o seu serviço, propague o seu produto, tá bom? Entre outros. Então uma organização ela é feita disso, né? Uma empresa ela é feita disso, recursos humanos e não humanos, tá? É isso que faz a engrenagem de uma empresa funcionar. Bom, nossa área de atuação, né, a área de auxiliar administrativo, ou para quem trabalha na administração. Toda empresa, por menor que seja, precisa deste profissional. Então precisa ter um administrador, né? Para organizar tarefas, ou seja, a tal rotina, como eu disse para vocês, administrar agenda, compromissos, atendimento aos clientes. Isso é importante, né? Isso é importantíssimo. Ter um cara ali, ter um administrador, ter uma pessoa, né, que faça com que os seus funcionários ele entenda todo esse procedimento, né, de agenda, de compromissos, de tarefas do cliente, da necessidade do cliente, tá? Por isso a área de atuação é bastante diversificada. Como eu disse aqui para você, você pode trabalhar em qualquer outro setor de empresa, você com um curso de auxiliar administrativo. Abrangendo os setores privados, né? Então você pode trabalhar no comércio, você pode trabalhar em empresas em gerais, né? E em serviços. E também em setores públicos, em órgãos públicos, né? Tribunal de Justiça, você pode trabalhar em prefeituras, né? Em governos, enfim, autarquias e organizações não governamentais, as chamadas ONGs, né? Você também precisa, apesar de não ser governamental, você também precisa ter um administrador, que é aquela pessoa que vai dar o norte para aquela ONG, para aquela empresa, para aquele comércio, ok? Então a área de atuação é bastante abrangente, né? Você tem aí, você não fica preso em apenas um determinado setor, não, você pode trabalhar em vários outros, tá bom? Bom, o perfil do profissional, né? Para a gente entender aqui o que é que você precisa ter de característica para poder você ser um bom profissional na área de administração, tá? Para se destacar, o profissional precisa ser gentil, afinal de contas você vai estar trabalhando com pessoas, gente, e trabalhar com pessoas, convenhamos, não é fácil. Então, quando você é uma pessoa mais gentil, você é uma pessoa mais flexível, você é uma pessoa mais humana,
você consegue cobrar mais daquela pessoa de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, né? Uma palavra mais confortável, e aí você não se torna uma pessoa mais rústica, mais difícil de lidar. Então, quando você é gentil, você vai por um lado da pessoa que você consegue cobrar ela de uma forma mais simples, né? Você precisa ser discreto. O que quer dizer isso? Você pode ser amigo dos seus funcionários, né, dos seus colaboradores, né, mas não misturar lado profissional do lado pessoal, né? Então, ser discreto é isso. Não quer dizer que você seja tímido, né? Afinal de contas, você precisa lidar com gente, com pessoas. Então, você precisa ser mais aberto, porém mais discreto, né? Saber diferenciar bem, né? Botar uma barreira ali entre é, entre o lado pessoal e profissional, tá bom? Então, a empresa é lugar de produção. Você está ali para cobrar produção, né? Organizado, isso é importantíssimo. Organização física e organização lógica é importante, né? Você ter um lugar bem organizado, saber das suas agendas, das suas atribuições, né? Mais uma vez voltando lá na questão da rotina administrativa, né? Você precisa ter uma rotina, horário de chegar, os horários fixos da sua empresa, né? Com relação às contas a pagar, né? Contas a receber, né? Salários a pagar, impostos a pagar, tudo isso conta. E isso precisa-se de uma organização. Você saber quanto que entra na sua empresa, quanto é que você gasta, se tiver uma situação emergencial, quanto é que você pode gastar, tudo isso é organização, tá bom? Ser uma pessoa flexível, né? Como eu disse, você vai lidar com pessoas, com ser humano, então vai chegar um momento que você vai ter uma briga entre funcionários, né? Uma rusga entre funcionários, vai chegar momentos em que o funcionário ele não vai querer fazer aquilo que você está solicitando, está fazendo, vai criar birra, tudo isso é humano, então você precisa ser flexível, né? Ser flexível, quer ser flexível é você dar corda até um determinado momento, mas também você saber puxar aquela corda, né? Também é importante, tá? Seja dinâmico. Dinâmico não quer dizer que você vai ser apressado. Dinâmico quer dizer que você vai ser uma pessoa que você consiga lidar com várias tarefas ao mesmo tempo e num tempo hábil para poder você resolver. É a questão dos prazos, né? Prazos são tempos de entrega de projetos, de tarefas, tá bom? Seja comunicativo, isso é importante, né? Se você é um administrador que você se tranca na sala e só faz da ordem, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, nenhum tipo de funcionário vai lhe respeitar, vai querer lhe dar ouvidos, né? Então, seja comunicativo, converse, né? Isso é importante, não só com os seus funcionários, mas com seus clientes também, né? Isso mostra impessoalidade, né? Você está ali, ó, conversando com ele, você está sendo, uma certa forma, uma fuga, né? Um refúgio para aquela pessoa que está querendo se abrir, está querendo conversar, né? Então é importante ser comunicativo. Ser proativo. Ser proativo, gente, para quem não sabe, muita gente, aliás, não sabe o que é ser proativo. Isso aí serve muito para auxiliar administrativo, principalmente. Você saber das suas tarefas e você não precisa ter alguém para poder estar sempre pedindo, mandando, solicitando você fazer. Fulano, faça isso, fulano, faça aquilo. Não, seja proativo. Cheguei na empresa, já bati meu ponto, eu já sei o que é que eu tenho que fazer, então vou lá e meto mão, né? E ter habilidade para elaborar textos em gerais, né? Afinal de contas, quem trabalha no escritório administrativo, né, um escritório de administração, precisa ter uma boa leitura, né, ter um bom português, falar bem e escrever bem. Isso é importante. Então, não apenas casar o seu curso, né, que você está fazendo de auxiliar administrativo, né? Estou fazendo o curso, mas na escola eu não estou indo muito bem. Não, você tem que casar os dois. Tem que estar muito bem na escola e tem que estar muito bem no curso. Porque uma coisa está atrelada à outra. No nosso slide aí, em perfil de profissional, tem uma coisa que não, uma característica importante que não está colocada aí, que é o seguinte: é você ser prestativo. Isso é importante, gente, também para um auxiliar.
um auxiliar de qualquer função, não só um auxiliar administrativo. Se você é um auxiliar, se você é um estagiário, um jovem aprendiz numa empresa, ser prestativo é muito importante. Isso mostra que você sabe trabalhar em grupo, em equipe. Afinal de contas, uma organização, uma empresa se trabalha em equipe, né? Em unidade, tá bom? Então, isso é importante, tá? Bom, as competências, né? O que é que você faz no momento de você ser um auxiliar administrativo? Pô, tem muita gente que pensa assim, né? Pô, mas beleza, você é auxiliar administrativo, mas o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer lá no escritório, né? Então vamos aqui para algumas atribuições. Realizar as tarefas e rotinas administrativas, tá? Então, rotinas administrativas é alimentação de planilha, folha de pagamento, pagamento de boleto, gerar boleto, impressões, essas coisas. Atender clientes e visitantes também. Pode chegar um momento que um setor pode estar precisando de você, daí você ser remanejado para aquele setor, tá? Organizar e manter o arquivo e armário de materiais também é importante, né? Não só material físico, gente, papel, né? Arquivos em papel, mas também arquivos em computadores, né? Arquivos virtuais, em servidores, em e-mails, isso é importante. Organizar o espaço de atendimento e escritório, né? Quando seu cliente chegar, ele vê um ambiente limpo, um ambiente saudável, um ambiente organizado, né? Quem faz isso é o auxiliar. Fazer contatos por meio do telefone e e-mail, né? Ou seja, se você faz parte de um setor financeiro de uma empresa e aí aquele setor financeiro ele precisa fazer algum tipo de cobrança ou agendamento de horário, né? De clientes ou responder e-mails de clientes, quem faz isso é você. Agendar atividades internas e externas, isso também é importante, e elaborar relatórios, ou seja, você relatar o que foi que você fez no dia, né? O que foi descrito naquela reunião, né? Fazer uma ata, um memorando, um aviso para outros setores. Então, tudo isso conta como competência de um auxiliar administrativo. Ok? Bom, e a formação necessária, professor? Poxa, eu estou querendo seguir essa linha aí. Eu gostei do que o senhor falou. Eu quero ser um administrador, quero ser um auxiliar administrativo inicialmente, para depois eu ser um administrador. E aí, qual é a minha formação? O que é que eu tenho que seguir? Primeiro, você tem que ter no mínimo um ensino médio completo, tá? E é importante também, assim quando você terminar o seu ensino médio, você entrar numa faculdade de administração, né? Lá você vai aprender a parte teórica disso aí e também quando você se torna um auxiliar administrativo de uma empresa, obviamente você vai aprender na prática, né? O que você está aprendendo na faculdade, certo? E óbvio, sempre você vai estar sendo supervisionado por um profissional da área. Então é ele que vai ser o seu professor prático. Olha aí, você vai estar aprendendo em campo, né? O que é ser um administrador. E, gente, só para a gente finalizar aqui hoje a nossa aula, né? Uma coisa que é fundamental para você ser um bom auxiliar, ser um bom administrador, na verdade, ser um bom profissional na área que você quer seguir. E que tem muita gente que, infelizmente, peca nisso, que é na questão do querer perguntar, né? Não ter vergonha de perguntar, né? Eu tenho uma dúvida, eu pergunto, ou se não, poxa, eu vi uma coisa que é muito diferente, eu anoto, né? Pô, eu vi uma coisa ali que é uma coisa que eu nunca vi, para mim é uma novidade, eu anoto, eu pergunto, quantas vezes for necessário, né? Afinal de contas, você está ali como auxiliar, você ainda não é um profissional da área, tá? Então a pergunta é fundamental, certo, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? A nossa atividade está na descrição do nosso vídeo. A gente hoje não teve nada de prático, só teórico, tá? A nossa atividade também é teórica, está lá na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou estar no direct da escola, no direct aí para poder fazer, tirar as dúvidas de vocês com relação à nossa aula de hoje, tá certo? Então, até a próxima aula. Lhe aguardo na nossa próxima aula na terça-feira, 1h30, hein? Tô te aguardando.